Pessoal, vamos resolver agora o exercício 37 do capítulo 15 do livro Química, Ciência Central, 13ª edição. Bom, o exercício 37 então nos diz o seguinte: uma mistura de 0,2 mol de CO2, 0,1 mol de H2 e 0,16 mol de H2O é colocada em um recipiente de 2 litros. O seguinte equilíbrio é estabelecido a 500 Kelvin. 1 mol de CO2 reage com 1 mol de H2, produzindo 1 mol de CO, monóxido de carbono, e 1 mol de água. Bom, letra A. Calcule as pressões parciais iniciais do CO2, do H2 e da água. B. No equilíbrio, a pressão de H2O é 3,51 atmosferas. Calcule as pressões parciais de CO2, de H2 e de CO no equilíbrio. Letra C. Calcule Kp, para essa reação. E letra D. Calcule o Kc, da mesma reação. Bom, nós trataremos, os gases todos aí como se fossem, gases ideais. Então, nós utilizaremos aí a conhecida relação PV igual a nRT. P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, R é a constante dos gases e T a temperatura, tá certo? Bom, o valor da constante dos gases, o valor numérico da constante, depende da unidade, em qual unidade você vai expressar a constante. Por exemplo, na unidade Joule, Kelvin menos 1, mol menos 1, o valor de R é 8,314. Mas enfim, nós utilizaremos aqui a unidade litro, atmosfera, mol menos 1, Kelvin menos 1, visto que o volume, no nosso caso, será expresso em litros, a pressão em atmosfera. Bom, nessa unidade, então, litro, atmosfera, mol menos 1, Kelvin menos 1, o valor de R é 0,0821, tá certo? Esse 1 aí no final já é um arredondamento, Tomamos aí o que seria a quinta casa decimal e arredondamos aí para o inteiro mais próximo. Mas enfim, 0,0821. Então vamos lá, vamos tratar os gases todos como gases ideais, Bom, ele pede para calcular as pressões parciais iniciais, de CO2, de H2 e de H2O. Não é pedido que se calcule a pressão parcial inicial de CO, porque no primeiro momento não há CO, monóxido de carbono no sistema, tá certo? Então, a pressão vai ser nRT dividido por V, o volume nesse caso, Os gases ocupam, enfim, vão ter o volume do recipiente no qual eles estão contidos, No caso, aí o volume interno do vaso de reação, enfim, que no caso é 2 litros. Então, o V em todos os casos será 2. A constante dos gases é a constante. A temperatura é a mesma, 500 Kelvin, que vai variar aí no caso, então, é o número de mols, 0,2 para CO2, 0,1 para H2 e 0,16 para a água H2O. Isso nos dá então, pressões parciais iniciais para CO2 4,105 atmosferas, H2 2,053 atmosferas e para a água 3,284 atmosferas. Com isso, então, nós respondemos aí a letra A, tá certo? Prossigamos, então, para resolver aí as outras partes do exercício. Na letra B, então, afirma-se, informa-se, no equilíbrio, a pressão parcial de água, H2O, 3,51 atmosferas. Isso já é informado. Então, calcula as pressões parciais de CO2, de H2 e de CO. Novamente, nós trataremos aí esses gases como sendo gases ideais, PV igual a nRT, e no caso a pressão é nRT dividido por V, o volume em todos os casos é 2, 2 litros, que é o volume interno do vaso de reação, constante dos gases 0,0821, a temperatura 500 Kelvin. A questão toda é o número de mols, tá certo? É o número de mols. Bom, no caso aí da água, a pressão parcial inicial, nós calculamos como sendo 3,284 atmosferas. E nós tínhamos no primeiro momento 0,16 mol de água. Esse cálculo é o que aparece aí em azul no canto direito do slide, tá certo? Então a pressão inicial da água 3,284 atmosferas, nós calculamos isso no item A, E isso correspondia a 0,16 mol, que foi o número de mols de água que nós colocamos no sistema. No equilíbrio, uma vez atingido um estado de equilíbrio no nosso sistema,
a pressão parcial da água é 3,51 atmosferas. Isso foi informado, né? Bom, então, estabelecendo aí a proporção, isso equivale a um número de mols de água de 0,171 atmosferas, né? Bom, a pressão parcial da água, então, em relação o número de mols, né, da água em relação, né, ao número de mols inicialmente presente no sistema, aumentou, né? Nós tínhamos 0,16 no começo, né, antes de se estabelecer o equilíbrio. Depois do equilíbrio estabelecido, esse número de mols aumentou para 0,171 mol, né? Então, isso significa dizer, fazendo aí a subtração, né, que 0,011 mol de H2O, né, melhor dizendo, enfim, foram formados, tá certo? 0,011 mol de H2O, né, foram formados. Mas aí, então, vejamos aí que nós temos, né, a equação química, né, CO2 mais H2 produzindo CO e água. Nós temos a equação química, conhecemos a identidade dos reagentes e produtos, né? E a equação química, AD+, né, ela está devidamente balanceada. Então, um mol de cada reagente se combina para formar um mol de cada um dos produtos, né? Bom, então se 0,011 mol de H2O foram formados, né, então quanto foi formado de CO? Também 0,011 mol. Confere, né? Porque são formados números iguais de mols de água e de CO. Se foram formados 0,011 mol de H2O, então foram formados também 0,011 mol de CO2. Então, calculando aí, né, nos dá uma pressão de CO no equilíbrio de 0,226, né, atmosferas. Lembrar que a nossa unidade para pressão é atmosferas, tá certo? Bom, foram formados 0,011 mol, né, de H2O e de CO também, né? Mas enfim. Quanto então nós temos no equilíbrio, né, de H2? Não, de H2 no primeiro momento, antes de estabelecer o equilíbrio, nós tínhamos 0,1 mol, né? Mas nós já vimos aí pela equação balanceada que 1 mol de CO2 reage com 1 mol de H2, produzindo 1 mol de CO e 1 mol de H2O. Se 0,011 mol de H2O e também de CO, né, foram produzidos, quanto foi consumido de H2? Né? 0,011. Eu tinha no início 0,1 mol, foram consumidos 0,011 mol. Né? O resultado dessa subtração é o número de mols de H2 no equilíbrio, né? Multiplicando pela constante dos gases, multiplicando pela temperatura, dividido pelo volume, que nesse caso é 2 litros. Isso me dá uma pressão de 1,827 atmosfera para H2. Né? E no caso para CO2, né, se foram consumidos, né, 0,011 mol de H2, também foram consumidos 0,011 mol de CO2, uma vez que H2 e CO2 reagem na proporção 1 para 1 em mol. Eu tinha antes do equilíbrio, né, no começo aí, enfim, da minha reação, 0,2 mol de CO2, foram consumidos 0,011 mol. O resultado dessa subtração é o número de mols de CO2 presente no equilíbrio, né? Multiplicando pela constante dos gases, multiplicando pela temperatura, dividido pelo volume. Isso me dá aí uma pressão parcial de CO2 no equilíbrio de 3,879 atmosferas. Então, com isso, então, nós respondemos a letra B, né? Nós respondemos a letra B. A pressão parcial de H2O no equilíbrio foi informada. A partir dela, nós calculamos qual era o número de mols de água no equilíbrio, calculamos, portanto, né, sabendo o número de mols de água no equilíbrio e o número de mols de água no início da reação, quanto de água foi formado, consequentemente, pela equação química balanceada, tivemos também como saber quanto de CO foi formado, quanto de CO2 foi consumido, quanto de H2 foi consumido e, consequentemente, saber o número de mols de cada uma dessas espécies no equilíbrio e, com isso, então, calcular as pressões parciais de cada uma delas, tá certo? Então, nós já temos agora as pressões parciais para os dois reagentes, os dois produtos, né, no equilíbrio. Para K2, sempre em atmosferas, né? Para H2O 3,51, para o CO 0,226, para H2 1,827 e para o CO2 3,879. Então, nós já estamos em condições, né? Já temos aí os elementos necessários, os dados necessários para calcular, então, o que nos pede a letra C, tá certo? Vamos em frente, então.
Bom, a letra C, então, na letra C nos é pedido calcule Kp para a reação, né? Lembrar que Kp é a constante de equilíbrio calculada a partir de valores de pressão parcial, né? E é claro que, em se tratando, né, como é o caso de uma constante de equilíbrio, nós temos que utilizar aí os valores das pressões parciais para cada uma das espécies, né, reagentes e produto, os valores das pressões parciais no equilíbrio, né, e não as pressões parciais iniciais. Por isso, então, que na letra B pedia-se, né, que nós calculássemos as pressões parciais no equilíbrio, né, para as espécies aí envolvidas, tá certo? No caso da água já era fornecido, nós calculamos aí para as outras espécies. Então, nós vamos ter aí o valor de Kp como sendo o produto das pressões parciais dos produtos dividido pelo produto das pressões parciais dos reagentes, sendo que cada uma dessas pressões parciais deve estar elevada ao respectivo coeficiente estequiométrico, né, para aquela espécie na equação química devidamente balanceada. Nesse caso, os coeficientes são todos iguais a 1. Né? Então, a pressão parcial de CO 0,226, as pressões sempre em atmosferas, né? De água 3,51, de CO2 3,879 e de H2 1,827. Isso nos dá então um valor de Kp igual a 0,112 ou 0,11, né? Se você quiser expressar com apenas duas casas decimais após a vírgula. Né? E na letra D, nos é pedido, então, calcule o Kc da reação. Lembrar que Kc é a constante de equilíbrio calculada a partir de valores de concentração em mol por litro. Tá certo? Então, na parte inferior direita aí do slide, né, coloquei a equação que relaciona Kp e Kc. Né? Kp é igual a Kc multiplicado por RT, e RT elevado a ΔN. Né? Em alguns textos vai aparecer ΔNG. Né? Mas enfim, o que é ΔN ou ΔNG? Né? Somatório de um número de mols em estado gasoso, né? Ou no estado gasoso, nos produtos, menos o somatório do número de mols, né? De reagentes, né? Também no estado gasoso. Tá certo? Mas esse somatório do número de mols de produtos, de reagentes, nós não estamos falando aí do número de mols presentes, né, de cada uma dessas espécies no equilíbrio. Você vai calcular esse ΔNG utilizando a equação química devidamente balanceada. Né? Você vai somar aí os coeficientes estequiométricos dos produtos e subtrair dessa soma, né, o somatório aí dos coeficientes estequiométricos dos reagentes. Tá certo? Nesse caso eu tenho um mol de CO e um mol de H2O, os produtos, 1 mais 1 igual a 2. E eu tenho um mol de CO2 e um mol de H2 nos reagentes. 1 mais 1 igual a 2, 2 menos 2 igual a 0. ΔN igual a 0. Né? Consequentemente, RT, né, elevado a 0 é igual a 1. E nesse caso, então, Kp é igual a Kc. Né? Mas, enfim, Kc vai ser exatamente o valor de Kp, ou seja, 0,112 ou enfim 0,11, né? Se você quiser expressar com apenas duas casas decimais após a vírgula, tá certo? Com isso, então, ficam aí respondidas as letras C e D, e nós encerramos, então, o nosso pequeno exercício.